A gente sabe que é muito difícil de encontrar material de qualidade para a prova do concurso do CFRM, de Engenheiro do Exército. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos, como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica ali no sininho para você ser notificado. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula aqui do nosso curso de Engenharia Mecânica, nosso curso preparatório de Engenharia Mecânica. E hoje a gente vai falar um pouquinho dentro do nosso sistema, aqui, do que a gente tem estudado aí em relação a máquinas, máquinas de fluxo, né, a bombas. A gente vai falar um pouquinho sobre cavitação e NPSH, certo? Que é uma importante coisa que tem que ser considerada quando nós falamos de um sistema de bombeamento, de toda vez que nós temos o fluido, um fluido escoando em uma tubulação, nós temos que analisar se esse fluido vai ou não estar trabalhando em uma condição de cavitação, certo? Então, basicamente, relembrando, né, como que funciona um sistema de bombeamento, né? O sistema de bombeamento ele funciona através de um equipamento que vai promover uma região de baixa pressão, ou seja, ele vai sugar o fluido, certo? Promovendo o escoamento, que é a finalidade desse equipamento, né? Promover um aumento de pressão ali para que o fluido escoe, certo? Então, o que é a cavitação? A cavitação, ela nada mais é do que bolhas de vapor sendo formadas na região de sucção dessa tubulação, que é a região de mais baixa pressão, né? Quando nós falamos de um sistema de bombeamento que possui uma bomba, né? Essa bomba, certo? A região de menor pressão do sistema de bombeamento vai ser a região da sucção aqui na entrada do rotor dessa bomba, né? E a região de maior pressão é a região aqui do recalque, né? E aí o que acontece? Quando nós temos uma região de baixa pressão, a possibilidade do surgimento de bolhas de vapor é maior. O porquê? Lá de termodinâmica, nós temos que quanto maior for a pressão, maior é a temperatura de saturação do fluido, certo? É o princípio da panela de pressão, né? Então a panela de pressão, o fluido entra em ebulição numa temperatura maior justamente porque a pressão dentro da panela é maior que a atmosférica, então ela vai entrar em ebulição ali acima dos 100 graus, certo? No entanto, quando a gente fala de tubulações de sistema de bombeamento, nós temos pontos dessas tubulações onde a pressão vai ser abaixo da atmosférica. O porquê? Porque para nós promovermos o escoamento, certo? Essa pressão aqui vai ter que ser maior aqui do que a pressão aqui nesse ponto, né? Esse ponto que seria o ponto de menor pressão. Nós só temos escoamento devido ao delta de pressão, né? Então essa região aqui, que vai ser o nosso ponto de menor pressão, ele vai ser o ponto que nós temos que tomar cuidado com relação à cavitação, certo? Porque se nós não tivermos cavitação aqui, quer dizer que nós não vamos ter nos outros pontos aqui, certo? Então se nós não tivermos aqui, essa é a nossa região de menor pressão do sistema, então nós temos que analisar esse ponto, né? E aí o que é a cavitação, né? A cavitação, ela nada mais é do que essas bolhas de vapor, né, se formando e se chocando com o rotor, né? Então, um fluido que está no estado líquido, então se nós pegarmos a água no estado líquido, 10 gramas de água no estado líquido ocupa um volume muito pequeno, certo? No entanto, 10 gramas de água no estado de vapor, ela ocupa um volume muito maior do que no estado líquido. Então, a cavitação, ela seria o efeito provocado devido a essas bolhas de vapor, certo? Essas bolhas de vapor, ao se chocarem com o rotor da turbina, com o rotor da bomba, o que vai acontecer?
elas vão ter um aumento de pressão e elas vão voltar ao estado líquido. Essas bolhas que estavam no estado de vapor, elas vão passar novamente para o estado líquido. E como no estado líquido ela ocupa um volume muito menor, é como se essa bolha implodisse. Ela tinha um volume muito maior e passou para um volume muito menor. E esse efeito, essa implosão, dessa transição ali desse fluido que estava com um volume muito maior, passou a ter um volume muito menor, ao se chocar com o rotor, ela vai provocar uma espécie de erosão no rotor, certo? Então, basicamente, o que acontece é justamente essa implosão, né? Esse fluido que estava com um volume muito maior, fica com um volume muito menor, né? E aquela região que era vapor, ela vai, de certa forma, implodir, levando ali partes do rotor ali ao se chocar com o rotor, certo? Então, um parâmetro muito importante que nós temos é o ponto de vapor ali do fluido, né? A pressão de vapor do fluido. O porquê? Porque se a gente estiver trabalhando abaixo da pressão de vapor do fluido, quer dizer que a gente vai ter a cavitação, certo? E aí, a gente vai ver que quando a gente fala, isso aqui seria o exemplo de cavitação, só para mostrar que não ocorre somente em bombas, certo? Ocorre em qualquer equipamento que trabalhe com um fluido, né? Então pode ocorrer em turbinas hidráulicas, certo? Pode ocorrer em bombas, né? E isso sempre ocorre em regiões de baixa pressão, certo? Então, em uma turbina hidráulica, ele vai ocorrer após o rotor, certo? Que é a região que vai ter a menor pressão ali, certo? Então, e já quando a gente fala de bombas centrífugas, vai ocorrer ali na sucção, certo? Então, essas são algumas imagens que representam ali essa cavitação, né? É como se fosse uma espécie de erosão mesmo, provocada ali devido àquela implosão, né, daquelas partículas de vapor ao passar novamente para o estado líquido e elas levam ali parte do fluido, certo? Então aqui, basicamente, esse gráfico aqui é um gráfico PV, né, que seria basicamente o gráfico que a gente estaria trabalhando, né, que a gente estaria trabalhando ali com a transição do fluido do estado líquido, né? A gente tem que esse gráfico aqui, essa região aqui é a região de líquido, essa região aqui é a região de vapor superaquecido e aqui é a mistura, né, de líquido mais vapor, certo? Então, se a gente está trabalhando, né, se a gente está trabalhando a uma mesma temperatura, o nosso fluido está sendo escoado a uma mesma temperatura. Vamos supor que essa linha aqui, né, isso aqui é uma isotérmica, essa linha aqui seria uma linha que a gente está na mesma temperatura sempre. Vamos supor que essa temperatura aqui seja a temperatura de 50 graus, né? O que acontece se nós reduzirmos a pressão desse fluido? Nós vamos reduzir a pressão, né? E dependendo da pressão que nós chegarmos, né? Que aqui seria a nossa pressão de vapor do fluido, o que vai acontecer? Vai chegar momentos que nós vamos ter que esse fluido vai começar a passar para o estado de vapor. Se nós chegarmos nessa pressão aqui, olha só, se nós chegarmos nessa pressão aqui, quer dizer que o fluido vai passar para o estado de vapor. Então, nós temos que sempre analisar essa situação. E aí nós vamos ver como nós calculamos, né, essas condições de cavitação. Então, aqui, alguns problemas que nós vamos ter em relação à cavitação. Então, a gente vai ter queda de rendimento, a gente vai ter excessiva vibração, né, desbalanceamento, né, porque a cavitação não vai ser contínua ali, a gente pode ter desbalanceamento, né? Então, como a gente vai ter queda de rendimento, a gente vai ter queda de potência também, né? Então, a gente tem vários problemas, né? E aí, o que causa a tubulação? O que causa a cavitação? Né? Como a gente viu, o problema da cavitação é pressões muito baixas na tubulação de sucção, certo? Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Né? Dimensionar corretamente a nossa tubulação de sucção, certo? Então, o que vai depender? A altura da tubulação de sucção é muito importante quando a gente fala de cavitação e é o principal parâmetro que nós devemos analisar, essa altura de sucção. Ou seja, a altura de sucção, ela é a altura que nós vamos ter, né, esse delta aqui,
do nível de água que nós queremos puxar até o centro do rotor. Esse seria a nossa altura de sucção. Quanto maior essa altura, maior será a nossa suscetibilidade à cavitação, correto? Outra coisa, né, além disso, é o comprimento da tubulação. Por quê? Por mais que nós temos que a altura é importante, quanto maior for o comprimento da tubulação, maior vai ser as perdas de carga. E as perdas de carga também são um parâmetro muito importante quando nós falamos de cavitação, certo? Porque as perdas de cargas vão fazer com que nós tenhamos uma pressão menor lá na sucção da bomba, certo? As perdas de cargas na cavitação. Então, algumas medidas que nós temos, né, relacionadas a evitar a cavitação, né, quanto menos perda de carga a gente tiver na sucção, melhor é. Quanto menor for essa altura de sucção, melhor é para nós. E quanto mais frio o líquido tiver, melhor é também, certo? E aí, como que nós fazemos para saber se o nosso fluido vai estar ou não vai estar em uma condição de cavitação, né? Para a gente saber isso, pessoal, nós temos que calcular o nosso NPSH disponível, tá? Então, existem dois NPSHs, o NPSH disponível e o NPSH requerido, certo? O NPSH requerido, ele é um NPSH que é referente à bomba, certo? Cada bomba, o fabricante vai nos informar, olha, para essa vazão eu tenho um NPSH de tanto. Como é o caso que está exemplificado aqui, olha só, para uma vazão de 25 cúbicos por hora, 25 metros cúbicos por hora, eu tenho um NPSH ali de 3 metros, certo? O fabricante me informa isso, correto? Então, esse é o NPSH requerido. E aí, para eu saber se minha bomba vai ou não cavitar, e aí, isso aqui é um parâmetro da bomba, não tem como nós alterarmos, certo? O fabricante vai nos informar, olha, o NPSH requerido desse equipamento é de tanto. Você vai ter que trabalhar com essa informação e fazer seu sistema para que ele não cavite, certo? E aí, como que nós sabemos se o nosso sistema não vai cavitar, né? Nós temos que encontrar o nosso NPSH disponível, que é o NPSH do nosso sistema de bombeamento, certo? Então aqui, olha só, o nosso NPSH disponível tem que ser maior que o nosso NPSH requerido, que no nosso caso ali, para aquele caso explicado ali, é o NPSH de 3 metros, certo? Ou seja, o NPSH do nosso sistema tem que ser um NPSH maior que 3 metros. Se nós tivermos um NPSH maior que 3 metros, nosso sistema não vai cavitar. É claro que normalmente é utilizado um sistema, um coeficiente de segurança, né? Mas aqui, em suma, se o nosso NPSH disponível for maior que o requerido, nós não vamos cavitar, certo? E aí, como que nós calculamos o nosso NPSH? Disponível. É de acordo com os parâmetros que vão nos dizer qual que é a pressão ali na sucção da bomba. E aqui, pessoal, esse gráfico aqui, ele nos traz algumas informações importantes, certo? Aqui, pessoal, a gente tem duas alturas. Aqui nós temos duas situações de bombeamento, certo? Uma que nós temos que sugar o fluido e outra que nós temos uma coluna de fluido aqui, certo? E aqui, pessoal, uma condição que vai ser mais favorável à cavitação é essa aqui, certo? Por quê? Porque aqui, pessoal, nessa tubulação de sucção, nós temos uma coluna de água aqui. Nós temos uma coluna de água que vai aumentar a pressão aqui. Então, esse tipo de sistema aqui, ele é muito utilizado quando a gente trabalha com o fluido no estado quente, né? Quando o fluido está no estado quente, a nossa suscetibilidade à corrosão, à cavitação, ela é muito maior, certo? Porque é muito mais fácil a gente fazer aquele fluido passar para o estado... É muito mais fácil nós fazermos aquele fluido passar para o estado de vapor, certo? Nós não precisamos reduzir muito a pressão para fazer aquele fluido passar para o estado de vapor. Então, essa situação aqui, nós mantermos uma coluna de água, ela é muito comum quando nós utilizamos um fluido quando trabalha numa indústria que trabalha com bombeamento de fluidos quentes, certo? E aqui, pessoal, seria uma outra situação, né, onde a gente teria que executar uma pressão menor na sucção, certo?
desculpa, uma pressão maior na sucção para evitar para promover o bombeamento aqui. Então, como aqui a gente teria uma pressão menor, né, aqui a gente teria uma suscetibilidade maior à cavitação, certo? Esse gráfico aqui, pessoal, ele nos diz aqui seria o NPSH, certo, disponível, e aqui o NPSH requerido. Então, a partir do momento, né, que essas duas linhas se cruzam, né, quando essas duas linhas se cruzam, essa região aqui, daqui para frente, nós teremos a cavitação, certo? A região aqui à esquerda, nós não teríamos a cavitação, certo? E aí, como que é calculado o NPSH disponível? Né? Porque eu mostrei para vocês, né, que os parâmetros importantes, e esses parâmetros, né, são muito importantes porque eles vão definir, né, qual que é o nosso NPSH disponível. Então, quais são os fatores? Né? A pressão atmosférica, certo? Então, a pressão atmosférica é um fator muito importante quando nós falamos, porque tudo isso aqui vai definir qual que é a pressão necessária lá na sucção, né? Qual que é a pressão da sucção, certo? Então, olha lá, pressão atmosférica, pressão de vapor do fluido, né? E essa pressão de vapor, ela depende da temperatura do fluido, certo? Então, aqui eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, né? Uma tabelinha do Shapiro, né? do livro de termodinâmica, que mostra a relação entre a pressão de vapor e a temperatura de saturação do fluido, certo? Então aqui, pessoal, outro parâmetro que nós temos que levar em consideração é a altura de sucção. Então aqui a gente considera o menos aqui quando a gente tem que puxar o fluido, que é a situação que está nesse gráfico aqui, certo? E a gente considera o mais aqui quando nós temos aquela coluna de fluido acima, né? Ou seja, nós temos uma altura do fluido pressionando o nosso fluido. Então aqui, basicamente, o nosso NPSH disponível, quanto maior for a altura que nós temos que succionar, certo? Quanto maior for a altura que nós temos que succionar, menor vai ser o nosso NPSH disponível, certo? Então, por isso que nós temos que reduzir ao máximo aquela altura de sucção, certo? E quando nós temos uma coluna de fluido, aí sim, ó, nós aumentamos o nosso NPSH, né? Quando a gente trabalha com o mais aqui, e nós tivermos uma carga ali acima daquela bomba, quer dizer que nós estamos diminuindo a nossa possibilidade de cavitação, certo? E esse aqui seria as perdas de carga ali na nossa tubulação de sucção, certo? E aí, pessoal, eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Para a gente exemplificar uma situação, tá? Então aqui, pessoal, esse aqui é justamente uma tabela do Shapiro, tá? Onde relaciona aqui a nossa pressão com a temperatura de saturação. Então um fluido aqui, ó, que tem 10 kPa, a temperatura de saturação dele é 45 graus Celsius. Então lá, naquele nosso gráfico de pressão que eu mostrei para vocês, né, então a gente teria aqui, se a gente tiver que a nossa pressão na bomba tem que ser de 10 kPa, né, a nossa temperatura de saturação vai ser de 45, ou seja, o nosso fluido ali, ele não pode estar muito quente, certo? Senão a gente vai trabalhar na condição de cavitação, certo? Esse aqui é um gráfico que relaciona ali a pressão em relação à temperatura, né? Um gráfico bem próximo do que a tabelinha ali nos disse, e esse aqui é um valor para a pressão atmosférica de acordo com a altitude, né? Então é importante que nós consideremos isso também, porque se a gente estiver trabalhando ao nível do mar, é diferente que se a gente estiver trabalhando lá a 2.000 metros de altitude. Então aquela pressão, que inclusive é um parâmetro, que a gente tem 80 kPa, que é aproximadamente para 2.000 metros de altitude. Então aquela equação que a gente calcula no IPCH vai à pressão atmosférica, então é interessante que nós levamos esse fator também em consideração, certo? E aí, pessoal, a gente vai fazer um exemplinho aqui, rapidinho. Então, a água é bombeada por uma tubulação de 1 polegada e uma rugosidade ali de 0,0508 a uma vazão de 3 cúbicos por hora, certo? Se o reservatório está 1 metro abaixo da bomba e o comprimento da sucção ali é de 6,5 metros, essa bomba estará trabalhando sob cavitação, certo? E ele passou aqui o NPSH requerido para a gente de 5,8, certo? Então, a pressão atmosférica é igual a 101,32 kPa, certo? A temperatura da água aqui é de 40 graus Celsius, tá? Então, para a temperatura, como que a gente vai fazer esse exercício, né? Então, uma coisa que ele passou para a gente, ó, altura de sucção, nós já temos. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular nossas perdas de carga,
certo? Vamos ter que calcular a nossa perda de carga distribuída, certo? E nós vamos ter que encontrar lá a nossa pressão de vapor do fluido para 40 graus Celsius. Então, olha lá. Aqui, pessoal, nós, para pressão de vapor aqui, ó, 7,38 kPa para 40 graus Celsius, certo? Essa seria a minha pressão de vapor para aquela temperatura. E aí, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar, basicamente, primeiro, a minha perda de carga. Eu vou encontrar a minha perda de carga. Para isso, eu vou precisar encontrar a minha vazão. Eu sei que eu trabalho com 3 cúbicos por hora, minha tubulação é de 1 polegada, então eu vou ter aqui uma velocidade do escoamento de 1,6 metros por segundo. Eu consigo então encontrar o número de Reynolds, certo? Foi passado, aqui eu tenho a densidade, a viscosidade do fluido, certo? Então eu encontrei um Reynolds de 46.000, quase 47.000. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora relacionar, Então eu tenho a minha rugosidade relativa, que é de 0,0508. A minha rugosidade, essa é a minha rugosidade absoluta, certo? Essa é a minha rugosidade absoluta. Eu vou encontrar a minha rugosidade relativa, que é considerando ali o diâmetro da tubulação, que é de 25,4 milímetros. Eu encontro ali uma rugosidade relativa de 0,02, certo? E aí, com isso, eu vou associar esses dois aqui, correto? Aqui eu tenho o número de Reynolds que foi aproximadamente 47.000. Aqui eu tenho a minha rugosidade relativa. E eu encontrei ali próximo de um valor em torno de 0,026 ali, bem próximo disso, certo? E com isso eu consigo encontrar qual que é a minha perda de carga distribuída, Já que minha perda de carga distribuída é dada pelo meu fator de atrito, certo? Vezes o comprimento da tubulação, que foi dado que é de 6,5 metros. Eu estou lembrando que eu estou calculando a perda de carga distribuída na sucção, certo? Eu tenho o diâmetro da tubulação, que é de 1 polegada. Eu tenho a velocidade de escoamento aqui. Então eu consigo encontrar que a minha perda de carga distribuída é de 0,91 metros. E aí é só jogar na equação. É só jogar na equação. Eu tenho aqui a minha pressão atmosférica que foi dada no exercício. Eu tenho também a pressão de vapor do fluido que eu encontrei na tabela, certo? E eu tenho aqui a densidade e a gravidade. Então aqui nós temos a altura de sucção, que é a altura de camada do fluido que eu vou ter que succionar, que é 1,8 metros. E eu tenho a minha perda de carga na sucção, que é de 0,91. E aí, aqui, pessoal, normalmente utiliza-se um coeficiente de segurança, certo? Aqui é um coeficiente para garantir, Aqui eu utilizei um de 1,15, aqui, olha só, nós encontramos que o NPCH disponível foi de 6,89, O requerido que nos foi dado foi de 5,8. Que eu utilizei um coeficiente de 1,15, mas em relação à teoria, o que é importante nós sabermos é que essa bomba aqui ela não iria cavitar, certo? Por quê? Porque o nosso NPSH disponível ele foi superior ao requerido, que era de 5,8. Então, o que é interessante nós sabermos é que sempre o NPSH disponível tem que ser maior que o requerido, certo? Aqui eu utilizei um coeficiente de segurança ali e mesmo assim não cavitou. Ela não cavitou, certo? Ela não iria cavitar, certo? Então, pessoal, esse é um conceito bastante importante, tá? O NPSH é um conceito bastante importante. E sempre lembrando, o NPSH disponível tem que ser maior que o requerido para a condição de não cavitação, certo? Então aqui, ó, olha lá, um exercício, uma prova da CESP. No contexto de dimensionamento de bombas, o aparecimento de uma cavitação se dá por meio de uso de tubulação de sucção reta e muito curta, rugosidade do rotor, NPSH disponível menor que o requerido, instalação de válvula de retenção nas sucções positivas e excesso de escorvamento da bomba. Então, nossa alternativa correta é justamente a C, Então, se a gente tiver um NPSH disponível menor que o requerido, quer dizer que a gente vai estar numa condição de cavitação, certo? Então, para que nós não tenhamos cavitação, o disponível tem que ser maior que o requerido, certo? Então, basicamente, é esse conceito aí que nós temos que entender e que é muito importante quando a gente fala de sistemas de bombeamento, certo? Então, pessoal, essas são algumas das referências utilizadas, certo, para essa aula. Espero que tenha agregado um pouco aí no conhecimento de vocês. Obrigado a todos e até a próxima. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, valeu e até mais!